paz do Senhor para você nesta noite. Deus abençoe a todos com bênção do céu. Nós estamos dando início a mais uma EBD em estudo. Hoje vamos falar sobre o lamento de Jó. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu likezinho, certo? Para que você possa acompanhar os estudos e possa aprender mais de Deus. Hoje vamos falar sobre o lamento de Jó, como já falei. O textuário que se encontra lá em Jó, capítulo 3, o versículo 24, que diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Diz assim a verdade prática. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Esse estudo está pautado no capítulo 3 do livro de Jó, e nós vimos no capítulo 1, capítulo 2, o que aconteceu na vida de Jó. Todas as calamidades, as coisas que Jó sofreu, nós vimos que no único dia ele perdeu os seus filhos, perdeu também a sua economia, e o inimigo veio e atacou a sua saúde também, o seu corpo. Nós vimos na lição anterior falando sobre isso, certo? Que é o nosso assunto desta noite. Nós vamos tratar sobre o lamento de Jó. E falando sobre a nossa introdução, na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. A gente viu como Jó passou por esse drama. Todo o sofrimento dele é retratado no parte do capítulo 1 e parte do capítulo 2. E agora no capítulo 3, que dá ênfase ao estudo desta noite, nós vamos ver que o capítulo 3 ele vai falar sobre o seu lamento, certo? E dividir nesse capítulo, certo? No capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, Jó amaldiçoa a sua vida, certo? Essa divisão do capítulo. A partir do capítulo, do versículo 11 ao versículo 27, certo? Jó exalta a morte. Ele fala sobre a sua morte, certo? Que é a divisão sobre esse capítulo, capítulo 3 do livro de Jó. E é a leitura bíblica em classe que nós estamos falando sobre isso nesta noite, certo? E dando sequência à introdução, ela nos permite entender de como Jó passou um grande sofrimento. E ele vai expressar muito bem sobre isso no capítulo 3. Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplar o seu debilitado estado de saúde. Quando os amigos chegam, contemplam a situação que Jó se encontrava, certo? Isso fala muito sobre, está muito falado sobre na introdução. E veremos nessa lição a reação humana diante do sofrimento. Vocês vão ver nessa lição como foi a reação de Jó. Como foi que ele passou a agir durante a situação no qual ele se encontrava, no qual foi narrado no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó. Nesse Isaías, e na sequência do estudo nós vamos ver detalhadamente, Isaías, sobre esse sofrimento. Sim, com certeza. Pode ser, meus irmãos, como o Salomão já frisou, meu nome é Isaías. Estamos aqui nessa noite para darmos continuidade nessa pré-aula, né? Que, como a gente fala sempre, ressalta sempre, não tem a intenção jamais de substituir a escola dominical, tá, meus irmãos? Que você frequente a escola dominical, aqui é uma ferramenta de apoio ao professor para que ele possa preparar bem a sua lição para a aula no domingo na escola bíblica dominical, né? E a lição dessa noite, Salomão, a gente vai aqui tocar nesse assunto, é muito interessante, porque ela faz um apanhado geral, ela mostra pra gente como é que foi aquela situação do sofrimento de Jó, né? Mas dando ênfase à questão também
claro, o aspecto físico do sofrimento, mas também trazendo aí o aspecto emocional do sofrimento de Jó. Correto. Né? O ápice do sofrimento, o momento mais forte do sofrimento de Jó, quando ele chega a fazer algumas indagações sobre sua própria vida. Quando ele começa a fazer uma autorreflexão, né? Uma introspecção realmente, começa a refletir sobre questões que são também refletidas ao longo da história, né? Ele chega a perguntar por que ele nasceu, faz essa indagação. Então, esse grande apanhado que nós vamos ver hoje, né, desse grande sofrimento que o servo de Deus Jó passou, né, nesse momento tão alto do sofrimento, e por fim, a vitória que Deus deu ao seu servo. Correto, verdade, Zé. E sobre isso que a gente está vendo, você já deu entrada no primeiro tópico da lição, né? Esse primeiro, que é o primeiro lamento de Jó, porque nasci, né? Isso você falou muito bem sobre isso. Ele lamentou esse ocorrido, porque nasceu, né? Porque eu nasci. E ele fala também que em vez da ordem viesse o caos. Quer dizer, ele passou por esse sofrimento e ele sentiu, como nós também sentimos no nosso dia a dia, enfrentamos lutas e desavença e perseguições vindo através do inimigo, e nós temos que saber lidar com cada situação dessa, certo? Diz aqui na lição que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário. Ele lamenta até que entrasse o dia do seu nascimento no calendário, que de forma, tanto o seu dia como essa noite jamais viesse a existir. Olha só como Jó, ele retrata sobre isso. Quer dizer, tanto o seu nascimento como aquela noite viesse a existir. No lugar da luz que reinou por ocasião do nascimento dele, que revelou todo o seu sofrimento, que o patriarca desejou que as trevas dominassem. Olha só como ele passou, Isaías, por tribulação, certo? Ao ponto dele lamentar o seu nascimento. Por que nasci? Por que nasci? Outra coisa, ele diz aqui, que em lugar de memória viesse o esquecimento, ou que em vez de ordem viesse o caos, Isaías. É tremendo isso, certo? Aí a gente pode entender qual é a lógica simples. A lógica simples do texto aqui que ele fala que se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Isso acontece, Isaías, com todos nós. Às vezes a gente passa por alguma luta, alguma perseguição, e a gente pergunta por quê? Por que isso, Senhor? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, estamos fazendo a sua vontade, mas vem os intempéries da vida, vem as tempestades, as lutas, ou até mesmo os Golias que aparecem, mas a gente pergunta por quê? Mas saiba de uma coisa, amado professor, amado ouvinte, Jó não estava sozinho nessa luta, Isaías. Ele não estava sozinho. Deus estava com Jó. Com certeza é isso. O interessante é perceber, Salomão, que no sofrimento humano existe um propósito, né? Deus não faz nada de maneira aleatória. Não, Deus não faz nada de maneira à toa. Existe um propósito no sofrimento, e no sofrimento de Jó também não era diferente, né? Existia um grande propósito divino aí com tudo o que aconteceu na vida de Jó. O interessante é a gente perceber também que essa questão do sofrimento, essa lição, ela vem para enfatizar, né, uma verdade que nós já colocamos aqui em outras aulas, que Jó era mesmo um ser humano. É verdade. Né? Jó não era um mito, Jó não foi uma fantasia criada na cabeça de um poeta, não. Jó realmente era um ser humano, e como ser humano, ele tinha reações, paixões, sentimentos que todos nós temos, né? Como você já colocou, quando a gente passa por alguma situação que foge do nosso cotidiano, às vezes precisa nem ser um sofrimento em si, apenas foge, mudou a nossa rotina, a gente já estranha, a gente já tem assim, por que isso está acontecendo, o que aconteceu? Agora você imagina um homem, né, que era o homem mais respeitado daquela região, mais respeitado, um homem mais rico daquela região, um homem totalmente próspero em todos os aspectos da sua vida, né?
homem que tinha 10 filhos, ou seja, tinha uma família consolidada, né? Verdade. Jó era cercado de muitos bens em todos os sentidos. Não só bens materiais, mas também bens sentimentais, uma família muito bem constituída. E de uma vez só, ele perde 10 filhos. Né? Você imagina o sentimento de um pai agora, que tinha uma família totalmente estruturada e perde, literalmente falando, né? Ele perde 10 filhos, os 10 filhos morrem de uma vez só e ele perde aquilo que para ele era mais precioso, que era realmente a família. Né? A gente consegue imaginar o nível de sofrimento, né, de Jó. Existem algumas pessoas que costumam criticar Jó pelos seus questionamentos, né? É verdade. Mas isso é totalmente irracional. Humanamente falando, você criticar Jó pelas questões que ele colocava, pelas essas perguntas, por exemplo, por que eu nasci, né? É realmente irracional você fazer esse tipo de questionamento. Questionar Jó por que ele falou isso. Porque, humanamente falando, era um peso enorme que Jó carregava. Era um peso, um fardo totalmente, quase que era insuportável realmente, humanamente falando, né? Tanto que a própria esposa dele chega também que não aguentava mais, porque ela também sofria. A gente tem que colocar isso. O sofrimento de Jó, ele era diretamente nele, claro, entendeu? Mas só que tinha resquícios também, influenciava totalmente na esposa dele. Ele agora já não tem os filhos, tem a esposa que também sofria com ele. Aquela expressão que ela disse, amaldiçoa teu Deus e morre, foi ali uma explosão ali de sentimentos que ela teve de outro caso, né? Ela já não aguentava mais ver o marido dela naquela situação. Correto. Talvez para ela seria muito, muito melhor Jó que tivesse morrido do que participar daquela situação. O próprio Jó enfatiza isso, né? Eu preferia ter nascido morto, né? Verdade. Eu preferia ter sido abortado naturalmente, sem vida, do que viver e participar de todo esse sofrimento. Mas como eu já falei inicialmente, Salomão, na nossa fala, existia um propósito divino no sofrimento de Jó. Verdade. Né? Existia um propósito. Não era tão somente provar para Satanás, não era tão somente provar para Satanás que Jó era um homem fiel. Que a fidelidade de Jó não estava nos bens materiais, não estava no amor à sua família. Não era só esse. Existia aí, especificamente, entre Deus e Jó, na questão do sofrimento, né? Porque é o seguinte, Salomão, olha, a gente pode observar que Deus poderia muito bem cessar aquilo ali quando Jó não murmurou. Correto, verdade. Quando Satanás foi 2 vezes ao Senhor, né? E Deus permitiu que ele tocasse, e Jó não murmura, diz muito pelo contrário, ele fala, bendito seja o Senhor, ele me deu, ele tirou, bendito seja o nome dele. Deus podia colocar final ali no sofrimento de Jó. Não deixasse se prorrogar, mas muito pelo contrário, se prorrogou, né? A gente não sabe assim quanto tempo, a Bíblia não relata, né? A gente não encontra subsídio na história também, nas pesquisas, para saber quanto tempo foi esse sofrimento de Jó, né? Mas a gente sabe que, mesmo Jó se mantendo fiel, o sofrimento se prolongou, ele não terminou, se prolongou. Então, o que acontece nesse momento? Os amigos de Jó vêm até ele, né? Ficam ali um período de tempo ali calado, só observando o sofrimento, e quando Jó abre a sua boca para exprimir o seu choro realmente, né? Porque lamento quer dizer isso, quer dizer choro, quer dizer realmente chorar com lamúrias, realmente não suportar aquilo ali, né? E ele extravasa no seu lamento, né? Perguntando, fazendo essas indagações, mas entendemos isso. Foi algo totalmente natural que Jó fez. Verdade. É aquilo que qualquer ser humano faria. Qualquer ser humano faria. Realmente era se expressar. Agora é interessante, Salomão, que Jó, ele amaldiçoa o dia que ele nasce, né? Ele fala que preferia ser sido abortado naturalmente, né? Não ter visto a luz da vida, a luz do dia, né? Do que estar passando por aquele sofrimento. Porém, ele não atribui a Deus aquilo que ele está passando. Ele não diz que ele não blasfema contra o Senhor. Ele amaldiçoa a própria vida dele, amaldiçoa o próprio dia do seu nascimento.
porém ele não atribui a Deus, e sendo assim, ele não peca contra o Senhor. Não peca contra o Senhor. Só mais uma situação em relação a essa questão inicial que ele fala, por que eu nasci? Vale a pena a gente se prorrogar só um pouquinho mais aqui nessa situação, antes de darmos continuidade, para que o professor entenda também o propósito divino em relação a essa situação. Porque olha só, quando Jó fala assim, por que eu nasci, ele resume a sua própria vida em si mesmo. Era um sentimento, de certa forma, egoísta, Jó. Egoísta, porque ele não consegue ter, claro, né, por todo o sofrimento que é muito natural, como nós já pontuamos aqui. Mas Jó, olha só, na vida de Jó, ele ajudou muitas pessoas. Ele criou seus filhos de maneira reta, realmente, entendeu? Ele fez muito bem aquelas pessoas que estavam ali na sociedade justamente com ele. Jó era um exemplo de um homem de Deus. Nesse momento, quando ele fala assim, porque eu nasci, ele esquece desse propósito. Essa pergunta está permeada, entendeu? De um esquecimento que Jó, nesse momento, realiza. Ele não consegue lembrar que ele foi um grande homem que Deus usou para influenciar toda uma sociedade. A gente vê que o próprio Deus dá testemunho, né? E o próprio maligno lá concorda, mas tudo bem, mas ele é fiel por causa disso e daquilo. Porém, a gente tem que analisar o seguinte, quando Jó faz essa pergunta, por que eu nasci, ele está resumindo toda a história nele mesmo. E o propósito divino era realmente mostrar a Jó que, naquele sofrimento, que Jó não era o centro do mundo, como talvez ele já estivesse imaginando que ele fosse. Um egocentrismo. Deus tratou ali em Jó de maneira prévia para que ele não viesse pecar futuramente, para que a soberba não viesse sobre ele. Entendeu? Por quê? Porque Jó ele já estava se imaginando realmente uma pessoa muito diferente de toda a sociedade que o cercava. Então, para que a soberba não não tomasse totalmente o coração de Jó, como já estava tendo os resquícios aí dessa soberba, Jó já estava se transformando numa pessoa que ele se via muito o centro das atenções. Então Deus trata ele, Deus prolonga realmente o sofrimento dele, trata ele dessa maneira, para que ele não viesse pecar. Eu gostaria de embasar, Salomão, essa minha situação no versículo que se encontra aqui, realmente, olha só, se encontra aqui na nossa leitura em classe, nos dois últimos versículos, 25 e 26, fala assim, porque o que temia, me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nunca sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então Jó, ele temia que a perturbação, ele temia que a condição de vida dele fosse abalada. Ele temia, quando ele fala assim, que o que ele temia veio sobre ele, que foi a perturbação, então ele não queria que aquela situação dele, confortável, de destaque, fosse estremecida. Jó realmente, ele fechou a própria vida em si mesmo. E Deus não queria isso. Deus queria realmente que ele fosse uma influência para toda a sociedade, mas que ele realmente tivesse o sentimento sempre de humildade. E quando ele faz essa pergunta, por que eu nasci? Ele se fecha em si mesmo e não consegue enxergar aquilo que Deus fez através da vida dele em toda a sociedade que o cercava, inclusive na sua própria família. Então esse foi o grande propósito de Deus em prorrogar o sentimento de Jó, para que ele visse realmente que ele, por mais que fosse uma pessoa de destaque, ele era um homem falho, pequeno, e que ele precisava sempre de Deus. Que ele não podia esquecer que Deus era soberano sobre a própria vida, inclusive a vida dele e tudo que ele tinha. Verdade. Aí nós vamos entrar agora no segundo tópico. A gente viu no primeiro tópico, no resumo bem rapidamente,
sobre o primeiro lamento de Jó, porque nasci, certo? Esse foi o primeiro tópico da lição. Mas novamente, nosso irmão Isaías, a gente vai dar início, segundo lamento de Jó. O segundo lamento, foi três lamentos, a gente viu o primeiro agora, vamos ver o segundo, porque não nasci morto, certo? Nosso irmão Isaías, com esse comentário em seguida. Por que não nasci morto, né? Isso é mais uma pergunta que Jó faz, Salomão, meu querido professor também, enfatizando realmente o que ele estava passando. Como já colocamos aqui, todas essas perguntas que Jó coloca, a gente não pode recriminar, o próprio Deus não recriminou Jó por ele fazer esse tipo de pergunta, né? Não recriminou. Por quê? Porque é realmente algo natural o ser humano reagir dessa maneira ao sofrimento. O ser humano não nasceu com uma estrutura para sofrer. Pelo menos ele não quer isso. Qual o ser humano que quer sofrer? Nenhum ser humano quer sofrer, não é verdade? Inclusive a gente vê até teorias aí teológicas querendo explicar o sofrimento humano, né, numa perspectiva totalmente diferente daquilo realmente que é. O sofrimento humano existe sempre um propósito por trás. Essa questão de Jó dizer essas indagações, com ele mesmo, consigo mesmo, a gente sabe que é uma reflexão que Jó está fazendo, tá? Jó, nesse momento, ele não consegue enxergar nada do que está na sua volta, tá? Nesse momento também, os amigos de Jó estavam lá com ele, mas ele não consegue enxergar nada do que está em sua volta, ele não consegue enxergar a sua trajetória, ele não consegue ter uma visão ampla, claro, justamente por causa do sofrimento que era intenso, Então, ele faz essa introspecção e faz: por que eu não nasci morto? Eu preferia, né, não ter vida no meu nascimento do que nascer e passar por isso. Porém, a vida de Jó era inteiramente importante para Deus, para influenciar aquela sociedade que Jó estava inserido. Olha só, se Deus permitisse que Jó não tivesse vida ao nascer, a gente não tinha esse parâmetro de fé que nós temos hoje, que é a própria vida de Jó. É verdade. Nós não tínhamos. A vida de Jó, a história de Jó influencia, Salomão, toda uma humanidade. Influenciou a sua história lá no passado, influencia hoje também todo aquele que se diz cristão. Porque você que passa por um sofrimento sobre alguma coisa e quer deixar a sua fé se abalar, analise a vida de Jó, analise o sofrimento de Jó, analise a paciência, como diz Tiago, de Jó. É um exemplo realmente que nós devemos ter isso como parâmetro de fé para a nossa vida. Jó, ele é sim um parâmetro de fé para o cristão, para todo crente. Então, Jó, naquele momento, por esse sofrimento tão intenso, ele não consegue ampliar os seus horizontes, ele não consegue analisar isso de maneira ampla, tá? Mas existia um grande propósito, que era essa influência da história de Jó na história da humanidade e na história de todo aquele que se diz cristão. Isso é verdade, Isaías. Falando sobre o segundo lamento de Jó, é como se ele estivesse falando assim sobre o descanso, certo? Porque eu nasci morto, descansando em paz, e logo em seguida livre de tribulação, que também é um tipo de descanso, certo? Livre. Acabou a tribulação, acabou a perseguição. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganhou intensidade. À medida que vai aumentando a intensidade do seu sofrimento, vai aumentando o dilema também. Ele continua com o seu argumento de não existência. Esse argumento que ele vai se pronunciando ao longo dos textos da Bíblia, ele está querendo dizer outras palavras, preferia não existir. Com certeza. Não existir, certo? Outra coisa que ele fala também, ele deseja ter sido como um nato morto, um feto que ele nunca viu a luz, versículo 16, certo? No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morrem
cessaram as angústias, tribulação da vida presente. Então, era esse pensamento que Jó tinha em mente, certo? Livre de tribulação seria o quê? Não ter nascido. Porque eu nasci morto também. O interessante, Salomão, que Jó ele está nesse momento de profunda depressão. Né? Correto. Profunda depressão. Jó ele não está aí no seu estado emocional normal, não está, né? Pelo sofrimento. Verdade. Agora, claro, existia uma razão para Jó estar naquele momento, né? Jó perder aí 10 filhos. Você imagina você perder um filho, né? E quanto mais você perder 10 filhos. Então, Jó perdera 10 filhos. Jó perdera todo o patrimônio que ele construiu ao longo da vida dele. Então, a depressão de Jó ali era totalmente justificável. Jó ele estava numa profunda depressão e ele faz esses questionamentos. Isso é muito natural que isso acontece, né? Verdade. É muito daquele que está deprimido, daquele que está realmente triste, amargurado profundamente, de fazer esse tipo de pergunta, de querer nunca ter existido, né? Correto, Nunca querer ter nem existido, entendeu? Não consegue enxergar. Olha só, isso e trazendo para a vida de Jó é uma visão. A visão de Jó era muito mesquinha em relação a isso, muito pequena, medíocre, porque ele conseguia enxergar como é natural para todo ser humano, quando está passando por um sofrimento, um momento de depressão, ele consegue enxergar só aquilo ali que ele está vivendo. É verdade. Só aquele momento depressivo. É uma visão realmente muito resumida de um todo. A visão em relação a Jó era infinitamente mais ampla. Correto. A visão de Deus em relação ao sofrimento de Jó era para influenciar toda uma humanidade, né? A gente sabe que o livro de Jó, se não foi o primeiro livro a ser escrito, mas é um dos primeiros livros. Então, ele passou sim a influenciar toda a humanidade. Jó via tão somente aquilo que ele estava passando, que é característica daquele que está depressivo. Porém, Deus vê de maneira muito mais ampla. Isso, Salomão, nos traz uma lição muito grande. Que quando nós venhamos a estar num sofrimento, que possamos tentar analisar aquilo de uma perspectiva mais ampla, de uma perspectiva que Deus esteja realmente no controle. Não é fácil, é difícil, é muito difícil, né? Correto. Mas devemos sim saber que Deus tem um propósito e que devemos tentar ampliar a nossa visão, entendeu? Para procurarmos aí ter um entendimento melhor sobre aquela situação. Ainda falando sobre livro de tribulação, Isaías, certo? Isso não é uma desculpa aqui para usar o termo que Jó estava falando de aborto, certo? A lição vai falar sobre isso, inclusive os professores devem falar muito sobre isso também, que a intenção aqui não é falar de aborto. O natimorto aqui dá o sentido de um aborto espontâneo. Então é imprescindível o professor ele colocar isso na sala de aula para que não deixe margem para alguém dizer, então a Bíblia fala sobre aborto, que não é verdade isso. Muito pelo contrário. Em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa no sentido de metafórico, descanso do sofrimento. Foi isso que a gente já falei no início aqui. Ele está sofrendo. O pensamento dele aqui é descanso do sofrimento, acabar com o sofrimento. E só quem faz isso, quem é responsável para acabar com isso é Deus. Deus, ele permitiu que o diabo tocasse nele, mas ali tem a permissão diretiva de Deus. A permissão é permissiva. Ele permitiu que aquilo ali acontecesse. Tanto que o diabo foi pedir permissão a ele. E nada que o diabo faz está à mercê da ordem e da potente mão de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar a permissão de Deus para o aborto. Embora que hoje em dia está sendo muito tocado sobre isso aí, alguns países já aprovaram o aborto, mas a lição nossa aqui, a lição da palavra de Deus e a Bíblia ensina que isso não tem respaldo bíblico, Isaías. Vale reforçar, Salomão, aí 2 aspectos em relação a essa situação. Primeiro, Jó fala de nascimento, né? Por mais que ele desejasse pelo sofrimento que ele passa, né?
que ele nascesse ali sem vida, né? Que fosse um aborto espontâneo, né? Mas ele não fala de interromper, né? Uma gestação. Ele não fala sobre isso. Ele fala realmente de um nascimento, né? Ele usa a figuração de crianças, tá? De crianças, realmente crianças, ok? Que nascem e não conseguem enxergar a luz do sol por nascer sem vida. Ele preferia nascer sem vida a ter, mas ele quer nascer realmente. Ele não fala de interromper uma gestação de maneira nenhuma, né? E o outro aspecto é que Jó, ele não procura o suicídio quando ele está passando por essa situação. Não passa pela cabeça de Jó ele tirar a sua própria vida ali naquele momento. Não passa. É porque Jó sabia o quê? O que ele declara antes? Receberíamos só o bem de Deus e não o mal, né? Jó sabia que a Deus pertence dar a vida e também tirar a vida. Não pertence isso ao ser humano. Não pertence isso ao ser humano. Tudo bem se ele tivesse, se acontecesse dele nascer uma criança sem vida, é uma coisa. Mas aí, em meio ao sofrimento, ele atentar contra a sua própria vida, Jó sabia que ele não tinha essa autorização. Porque aquele que dá a vida é aquele que tira. E o que dá a vida e o que tira é o próprio Deus. Então, Salomão, a gente vê que é mais um grande ensinamento que a gente tira sobre a lição, sobre a vida de Jó. Correto, verdade. Não justifica aquele que sofre atentar contra a sua própria vida. Não justifica. Veja que eu arrisco dizer que não existe nessa terra humana, entre as pessoas que já existiram, que existem e que vão existir, né? Já fazendo já uma análise já futura, na minha concepção, não vai existir pessoa que sofreu tanto fisicamente como Jó, emocionalmente também como Jó. Verdade. E ele não atenta contra a sua própria vida. Ele poderia ali, entendeu? Mas ele não faz esse tipo de coisa. Não faz. Ele não pratica o suicídio e ele não ressalta de maneira nenhuma a questão do aborto. Ele fala de nascimento, né? Por mais que ele desejasse nascer, sair da gestação sem vida, mas ele fala de nascimento e não enfatiza jamais a questão do suicídio. Vamos ver agora com Isaías, uma realidade para o cristão, né? Concluindo e fazendo um resumo, né? Do segundo tópico. Isso, eu vou ler aqui, é interessante que essa parte, uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor. O próprio Cristo ressaltou isso. Ele disse que no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo. O próprio Cristo enfatizou isso. Então, a gente pode passar por dor, a gente pode passar por luto também. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. Consoladora de Jesus. Certo, gente. Terminou? Concluindo aí? Sim, é muito simples isso. É engraçado que é bem fácil, né? A lição não se torna tão difícil, porque esse lamento aqui dele todinho, o que ele está passando, Jó, ele vem relatando esses três lamentos dele aqui. Nós já vamos entrar no terceiro agora, né? Que o primeiro foi o lamento porque nasci, o segundo foi porque não nasci morto, e agora o terceiro, para concluir, só uma questão bem rapidinho, só interrompendo. Pode falar. Uma realidade para o cristão, a gente tem que saber que o sofrimento faz parte da vida cristã. Faz parte do pacote. Não é porque você é um cristão, você aceitou a Jesus como seu Salvador, que você vai parar de sofrer. Contrário daquilo que por exemplo, a teologia da prosperidade prega, ensina. Correto. Entendeu? Da famigerada teologia da prosperidade, tá? Que não é bíblica, tá? É diabólica. Não é bíblica, é diabólica. Vou falar mais uma vez, não é bíblica, é diabólica. Não vem de Deus, não foi o Espírito Santo que realizou isso aí, tá? Não foi. A teologia da prosperidade fala que o sofrimento na vida cristã é porque você está em pecado, é porque você fez alguma coisa, aquilo que os amigos de Jó acusavam. Mas não, o sofrimento na vida cristã tem um propósito de maturamento cristão. Correto.
de dar base para o cristão. Muitas das vezes nós crescemos mais, Sr. Salomão, no sofrimento do que em momentos de alegria. A Bíblia diz que vale muito mais a pena você ir na casa onde está o luto do que na casa de festa. Por quê? Porque na casa do luto existe o quê? Reflexão. Existe uma análise sobre sua própria vida e sobre o que existe no mundo. Existe crescimento. Então, muitas das vezes, o crescimento, inclusive para o cristão, ele serve muito mais do que momentos de alegria. O cristão cresce, encontra talvez muito mais base no sofrimento para a sua vida futura, né, do que o próprio momento de alegria. Então, a realidade para a vida cristã, o sofrimento faz parte da vida cristã. Agora, a grande diferença é que o cristão, ele quando sofre, como já nós colocamos anteriormente, o cristão quando sofre, ele não pode passar pela cabeça do cristão, Salomão, de ir praticar um suicídio. É verdade. De murmurar de Deus. Não pode passar pela cabeça do cristão isso. Talvez o inimigo no sofrimento possa querer induzir o cristão, porque o sofrimento, ele traz consigo a fragilidade. Ele traz consigo a fragilidade. Ele aflora realmente o quanto frágil é o ser humano. O sofrimento tem esse poder. O sofrimento tem essa força, né? Mas o cristão, ele tem que saber que Deus, ele tem um propósito, inclusive no sofrimento. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e Deus é aquele que dá vitória ao cristão em meio ao sofrimento. Ele pode prorrogar o sofrimento para realmente ensinar uma lição para o cristão, mas que a vitória do cristão, ela é certa, mesmo que o sofrimento seja realmente muito forte. Correto, Isaías, muito bem. Vamos entrar no terceiro tópico para concluirmos a lição desta noite. O terceiro lamento de Jó. Por que continuou vivo? É uma pergunta que ele fez, uma indagação que ele fez, certo? Ele diz assim, no versículo capítulo 3, versículo 20, que diz assim: porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Meu Deus, como Jó usa esse amargurado de ânimo, não é isso? Ele usa como se a amargura estivesse dentro dele, pela luta que ele vem passando. Tomou conta do claro, amargurado de ânimo, quer dizer, o seu ânimo estava totalmente fragilizado, jogado por terra. A gente viu o quanto ele perdeu, certo? E dá um sentido também de miserável. Jó foi jogado ao miserável mesmo. A gente viu na lição passada que ele foi habitar num monte, e nesse monte era um monte de lamento mesmo, onde as pessoas com muitas doenças de chagas iam lá para morrer ali. E os animais, as rapinas, animais que comem corpo humano, os urubus, animais, eles vinham comer os restos mortais que tinha ali. Então, miserável mesmo, ele saiu de um patamar de um homem mais rico da sua época para o mais miserável. Trazendo para os nossos dias, entendendo que a palavra miserável é alguém cuja vida é atribulada pela miséria e por isso torna-se incapaz de exercer as suas funções. Então é alguém jogado mesmo, Isaías, na sarjeta, que foi isso que aconteceu com Jó. Mas, como o nosso pastor Isaías falou, ele não tirou sua vida. Ele não procurou a morte, não procurou tirar sua vida. E a Bíblia diz que ele não atribuiu nenhuma perca a Deus. Isso é tremendo, muito tremendo. Capítulo 1, versículo 22, se não me falha a memória. É tremendo isso aí, irmãos. Então, é importante você entender a mensagem que Deus nos traz hoje. É a mensagem que, em meio às lutas, saiba que Deus está sempre conosco, Isaías. Com certeza. Salomão, a gente tem que ter uma verdade absoluta, que quando toda essa situação de Jó terminou, né, quando Deus restituiu a Jó muitas das coisas, a gente vai ver isso lá na frente, em outras lições, eu tenho certeza que Jó, ele se transformou numa pessoa muito melhor após o sofrimento. Esse sofrimento ensinou muitas lições para Jó.
Jó se transformou numa pessoa muito melhor do que ele era. A visão de Jó realmente sobre o mundo, né, sua cosmovisão, realmente ela foi mudada completamente. Né? Jó teve uma grande experiência no sofrimento, né? Que foi realmente ter ali um contato direto com Deus. Foi ter um contato diretamente com Deus. Ele disse: eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, te veem, né? Então, o final de tudo é que a gente quer colocar, Salomão. O sofrimento, existe um propósito, né, divino. Quando você realmente se presta a ser um crente realmente fiel ao Senhor, né, e vem um sofrimento, não murmure. Não é fácil. A angústia faz parte. A gente vê, Salomão, pegando o exemplo do mestre, a gente vê o próprio Jesus passando por intensa angústia antes do Calvário. Intensa angústia antes do Calvário, né? Jesus expeliu sangue. Tal tremenda foi a angústia de Jesus. Ou seja, a angústia, ela é inerente ao ser humano. Ela faz parte do ser humano, tá? Mas temos que saber, como você bem colocou, Salomão, que Deus, ele tem um controle da história. Ele não perdeu Jó de vista, e existia um grande propósito dele ensinar uma lição a Jó, que Jó não era o centro da terra, tá? Daquilo todo, Jó não era. Existia um Deus acima dele, e também de uma revelação pessoal, de um contato pessoal de Deus para com Jó. Isso é verdade, Isaías. Muito bem colocado, né? Não é isso? Um caminho de sabedoria e maturidade. Concluindo a lição desta noite, que esse terceiro tópico é muito maravilhoso, não é isso? O jovem falando muito bem aqui sobre o seu terceiro lamento, porque continuo vivo, a gente vive, vale a pena viver, certo? Isaías falou sobre muito ser um favor de Deus, não é isso? E agora um caminho de sabedoria e maturidade. A sabedoria, nós sabemos, amado ouvinte, que ela vem de Deus. É a melhor sabedoria que tem. A sabedoria secular, se não tiver o respaldo, o apoio de Deus, ela é inútil, certo? E através da sabedoria em Deus é que nós vamos nos tornar maduro, é que entra a maturidade, certo? A lição diz aqui que muitas vezes sentimos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E quantas vezes nós passamos por essa via dolorosa? Muitas vezes. O nosso dia, a luta é tremenda. O inimigo de nossas almas, ele não descansa. Ele está sempre presente. Ele ataca de dia, de tarde, de noite. Onde você menos espera, ele está ali para nos atacar. Mas nós sabemos, certo, que o nosso Redentor, ele vive. E a Bíblia ensina que nós devemos buscar sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, porque através da sabedoria e do conhecimento da palavra de Deus é que vem a maturidade. Que maturidade é essa? Maturidade no conhecimento da palavra de Deus, da comunhão com Deus. Aí sim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta. Nele quem? Em Deus. Quando a gente encontra conhecimento, sabedoria, a gente encontra maturidade, aí a gente sabe que nele podemos encontrar o equilíbrio, confiança durante a tormenta. Assim, trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. E Jó, embora por tantas as lutas, por tantas as percas que ele teve, certo? Ele soube sim, ele conhecia, e só de ouvir falar de Deus, Isaías, só de ouvir falar. Engraçado que o professor Isaías falou muito que as lutas, ela tem um propósito, e o propósito da luta de Jó foi assim, de revelar Deus para ele na sua plenitude. Assim, Jó passou a conhecer a Deus na sua plenitude, na sua intimidade. Aí ele veio conhecer a Deus. Antes só de ouvir falar, mas agora, Isaías, ele conhece
da sua plenitude, certo? Isso aí fica com a conclusão da nossa lição. Só pegando um pouquinho um gancho que você falou em relação à maturidade, o sofrimento gera maturidade. Verdade. O sofrimento gera maturidade, né? Tanto positiva como negativa, né? Pelo menos é para gerar. Pelo menos é para gerar. O sofrimento tem essa característica de gerar no ser humano maturidade, né? A pessoa que não aprende no sofrimento, tá difícil. Tá muito difícil. Jó, com certeza, ele precisava aprender ainda muitas coisas. A gente vai ver lá na frente, eu não quero antecipar nada. Eu fico com vontade de antecipar, mas eu não posso fazer isso, né? Que vai ter outras aulas. Mas a gente vai ver lá na frente o diálogo de Deus com ele. Aí é que a gente consegue observar as lições que Jó começa a aprender com o sofrimento que ele passou. A gente vai analisar tudo isso. Quando chegarmos lá, irmãos, né? A gente vai ver. Deus realmente queria ensinar muitas lições a Jó. Já apontamos aqui, Jó não podia se sentir o centro de todas as coisas, tá? Como ele possivelmente já estava sentindo, a soberba já estava chegando ali, né? Ele disse que não queria que a vida dele fosse turbada, que tivesse desequilíbrio, né? E teve totalmente caiu por terra a vida de Jó, né? Mas a maturidade, ela serve sim como o sofrimento, serve sim como um grande construtor da maturidade na vida do homem. Por isso também que Deus permite que o cristão ele sofra, para que o cristão cresça, para que o cristão amadureça, tanto na vida, Salomão, cotidiana, vida normal, como também a vida da igreja. Como já colocamos, se o ser humano no sofrimento não tira lições para a sua vida de crescimento, não consegue crescer em meio ao sofrimento, ele não consegue crescer em nada, né? Conclusão, como o nosso irmão Salomão sugeriu que nós façamos, irmãos, eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim: o patriarca não negou Deus e nem o amaldiçoou, jamais. Jó passou por tudo aquilo, Jó se auto-amaldiçoou, amaldiçoou o dia que ele nasceu, né? Preferia não ter nascido, preferia ter nascido e morto ali, tá? Preferia que os peitos da sua mãe não tivesse leite para que ele conseguisse se alimentar, tá? Verdade. Preferia, ou seja, resumindo, ele não preferia ter a história que culminou no sofrimento. Como já falamos, era uma visão realmente limitada de Jó. Ele só consegue entender tudo isso lá na frente, quando o próprio Deus se revela a ele. Ok? Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama em angústia, né? Como nós já colocamos, se sentir angustiado, se sentir realmente deprimido, triste em momentos difíceis, é inerente ao ser humano, é muito natural. Agora, o que o cristão tem que ter certeza é que existe um Deus que tem o controle da história e, como Jó, Deus tem um propósito no sofrimento, né? E que em nossas vidas também Deus tem os seus propósitos. Se por acaso nós venhamos a sofrer alguma coisa, que possamos saber que Deus, Salomão, ele tem um propósito ali para nos ensinar. Ele quer nos fazer crescer em meio ao sofrimento. O sofrimento gera a maturidade. Amém. Fique conosco, olha, se inscreva no canal, deixe seu likezinho, faça seu comentário, é importante para nós, tá certo? Nós agradecemos pela sua presença, pela sua audiência, certo? Fique conosco, que Deus derrame o seu poder sobre a sua vida. Amém. E é por isso que eu vou nesse rio que corre sem pressa.